Pronto. No grupo eu havia sugerido 3 nomes, mas como eu falei lá, inclusive também, são sugestões, mas qualquer um de vocês pode dar uma quarta, uma quinta, uma sexta sugestão, né? Isso não é uma coisa fechada. E outra, nós não vamos decidir nada hoje também, porque a Conceição não está. Mas eu gostaria que vocês pensassem. Eu olhei o papel que o Carlos mandou lá, eu olhei, fiz algumas observações. Seria interessante que cada um de vocês também fizessem observações para organizar melhor o grupo, né? Tá? Muito eu bem. achei super interessante, viu, Carlos? Ficou muito bem feito. Eu gostei. Ficou muito bem parecido com um projeto, né? Nós precisamos adaptar para a nossa realidade. Sim, mas eu achei bem interessante. Ficou como um projeto mesmo. Uhum. Inclusive, eu reenviei para o grupo com algumas, como o Carlos falou, com algumas adaptações para o grupo, tá? Ainda não deu tempo de eu ver, Marcelo. Não, tudo bem. A hora que você puder, né, gostaria, viu, Chico? O Chico Sim, tá dou uma fazendo olhada. safari na África, é isso? Eu achei bonito esse cenário do fundo aí. De fato é bonito. De fato é bonito. Bom, dito isso, Carlos, é você que vai começar, né? Farei a abertura. Fica à vontade, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos acalmando os nossos corações, silenciando e serenando as nossas mentes, buscando a sintonia com os nossos amigos que estão conosco todo domingo nas nossas reuniões de estudo. Que nós, em conjunto com essa espiritualidade, possamos sempre buscar tomar as melhores decisões para o grupo, para o nosso conjunto, quaisquer que sejam. Que nós possamos estar sempre buscando esse amparo, esse respaldo. Que também nosso amigo individual, anjo de guarda, guia, mentor, o nome que nós dermos, nós possamos abrir os nossos corações e nossas mentes para ouvir as suas orientações, as suas instruções. E que neste momento, unindo todos, nós possamos fazer uma reunião de carinho, de amor, de muito estudo. Que todos nós, inclusive a Conceição, receba essa energia positiva, receba essa boa disposição, receba o carinho e o afeto que a equipe dispensa para todos nós. Para que juntos, nós e a equipe, façamos o nosso trabalho. Que assim seja. O Evangelho é a Marli, né, Marli? Não, então vamos lá. É verdade. Quando queiras. Opa. Então, vamos continuar hoje o capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. E a parte que nós vamos falar hoje é as causas anteriores das aflições. No outro estudo, nós vimos as causas atuais das aflições, e agora nós vamos falar de antes, né? Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais
e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram os infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmo, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por quê? Pois seres tão infelizes, ao passo que outro que ao seu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos. Então, esse primeiro pedacinho aqui, ele já está falando, e às vezes até nós nos questionamos, né, o porquê. O porquê o meu filho nasceu com um problema, o porquê a criança, né, mal acabou de nascer, já veio a falecer. Se no estudo passado nós falamos que é dessa encarnação, e aqui eu faço, aqui eu pago, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, por quê? Como uma criança nasce e já logo pode vir a falecer, ou nasce com problema, não consegue andar, enxergar, ouvir. Então, tudo isso aí não é desta encarnação. São as nossas bagagens que a gente traz lá, né, das outras encarnações que nós vamos nos acumulando para poder vir aqui agora, nesta vida, para sempre ter a evolução, né? Lembrando que tudo que nos acontece é sempre para nossa evolução. Não é Deus que é injusto, não é Deus que dá, né? Vai privilegiar um ou outro. Sempre tem um motivo de tudo isso. Então, continuando aqui. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conhecem da vida senão o sofrimento? Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de instante na terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Então, se o espírito fosse criado junto com o corpo, Deus não seria justo. Ele iria privilegiar alguns, outros não, né? Por isso que fala que Deus, o espírito não é criado juntamente com o corpo, né? Quando há fecundação, vai já ter um espírito designado para aquela fecundação, né? Então, não é tudo junto. Senão, Deus privilegiaria um e outro não. Entretanto, em virtude
do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, permanecer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido, ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece merecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e etc. Sempre lembrando, né, que todos os exemplos que ele deu aqui, nós não podemos ter uma receita de bolo, não é para todo mundo igual. Cada um vai ter o seu merecimento, cada um vai, né, na hora de fazer o seu plano reencarnatório, vai escolher, né, a hora que a nossa consciência pesar lá e a gente entender o que nós fizemos, aí nós vamos conseguir escolher, né, a nossa expiação, a nossa prova, como fazer tudo isso. Então, não é para todo mundo igual. Não é porque matei na outra vida também, nessa eu vou ter que ser assassinada. Então, tudo isso daí não é para todo mundo igual e nem com receitas de bolo. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra. Como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque considerada sobre o ponto de vista presente, mas se eleva.
pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências. Ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, que depende dele não mais retornar este mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As atribuições da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem preparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Essas atribuições, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento neste mundo seja necessariamente indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas prova ou expiação são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de evolução, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mas especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons e de almas elevadas, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações
as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte solução, o que é um sinal de progresso. E o últimozinho aqui para terminar: os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. Mas suas diversas existências corporais que o espírito te despojam, pouco a pouco, suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas, como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhes os frutos pelas lamentações, sem que estariam por recomeçar. Então, eu acho que aqui deixa, né, bem claro que nós estamos sempre aqui para uma evolução, que todos nós estamos aqui para expiar ou para passar por uma prova. Todos nós temos uma missão. Não vamos querer ter a nossa missão igual a de Chico Xavier. Não vamos querer ter uma missão igual a Madre Teresa de Calcutá. Não vamos procurar a nossa missão desse jeito. Todos nós temos, nem que seja pequenininho. Vamos pegar como o Marcelo, sendo professor, ensinar, passar o que ele sabe, o conhecimento, e já fazendo tudo isso com amor, é uma missão. Cada um dentro da sua profissão sempre tem uma missão. Então, não vamos querer pegar uma missão, né, procurar aquela missão muito grande que nós não vamos encontrar, né? E as nossas provas e as nossas expiações são aquilo que nós temos que passar durante toda a nossa existência. Eu falo assim, que ninguém reencarna para sofrer, ninguém reencarna para ser infeliz. Quando Deus fala, vem as minhas sofredores, não é aquele negócio que eu vou pegar até as dores do vizinho para que eu possa sofrer bastante para me purificar. É nós aceitando os nossos problemas, os nossos pequenos defeitos. Nós, né? Cada um tem o seu grau de sofrimento, todo mundo tem problema, então nós aceitamos, vendo como nos melhorar. Não podemos também, já que é para sofrer, vamos ficar sentados sofrendo e chorando e não procurar uma melhora. E também, ninguém reencarna para ser nem bandido, nem ladrão, nem nada. Todo mundo faz um plano reencarnatório para evolução. Chegamos aqui, esquecemos, encontramos esse mundo aqui, que é uma porta bem larga para a gente fazer tudo isso,
e esquecemos da nossa pequena missão e esquecemos que temos as nossas provas e as nossas expiações. Eu acho que eu falei demais. Eu deixo agora vocês falar. Ligou aqui, desligou, Marcelo? Não, eu queria lembrar só uma coisa que a gente, inclusive, discutiu no domingo passado, que é o seguinte, não é que a gente sofre, né? Não é que é uma punição. Na verdade, é assim. Faz de conta que vou dar um caso. Faz de conta que numa outra vida, fui uma pessoa, assim, sei lá, um mau político, certo? E por causa da minha má política, eu acabei levando as pessoas para a miséria, o sofrimento, para a doença. Aí eu desencarno, porque ninguém fica para a semente, né? Desencarno, chego no plano espiritual, provavelmente fiquei bastante tempo no umbral, né? Até pedir a Deus para que me socorresse. Sou socorrido, vou para uma cidade qualquer de tratamento, e aí eu reconheço o mal que eu fiz aos outros. Tá, aí eu falo assim, eu quero... os benfeitores falam assim, você pode reencarnar agora. Vamos tratar do seu planejamento da sua reencarnação? Quem iniciou nosso lar sabe que é bem assim mesmo. Aí eu falo assim, eu queria que me desse a oportunidade de ser professor para, ao invés de desvirtuar as pessoas, ao invés disso, colocá-las no caminho correto. Essa vai ser a minha paga. É um exemplo, tá? E se eu não cumprir isso, aí eu vou piorar mais a minha situação, certo? Vamos chamar isso de reparação. Exatamente, não é uma punição. Você pede a reparação. Quando nós fazemos algum mal, qualquer que seja, a gente põe em desequilíbrio a harmonia do nosso entorno, né? E aí o que nós temos que fazer é colocar isso de volta no seu lugar. Bom, pelo menos é assim que eu enxergo. Teve o arrependimento seu, teve a expiação e a reparação. Exatamente. E é o que nós precisamos para a nossa evolução. Fez um mal, nós vivemos num mundo de expiação de provas. Vamos errar, vamos fazer coisas que não devem. Nós precisamos nos arrepender, mas o arrependimento não é o da boca para fora, é o sincero. Sim. Aí nós vamos fazer a expiação disso, que é vir aqui numa outra encarnação, colocar em prática para ver se a gente... E aí você fala assim, vou fazer reparação do que eu fiz. Fiz algumas atrocidades, agora eu vou dar aula ou eu vou montar um grupo, como a gente está falando do nosso grupo de ajudar as pessoas, você vai lá, trabalha para tirar drogados, para tirar pessoas da rua, você está fazendo uma reparação das coisas. Sim. Então, é isso que a gente precisa, a nossa evolução é em cima disso. Uhum. E é muito interessante, na Revista Espírita, eu gostei de um trecho que Kardec coloca, de 1863, falando sobre a expiação e as provas. As misérias deste mundo são, pois, expiações pelo lado efetivo e material, e provas pelas suas consequências morais. Qualquer que seja o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavra. Isso provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa. Muitas vezes, dentro do movimento espírita, a gente fala assim, isso é expiação ou isso é prova? Confunde muito, né? Para nós, qual é o importante disso tudo? A nossa melhoria, nossa evolução. Seja uma expiação, seja a prova, o final é isto, nos ajudar a evoluir, a crescer. Uhum. Sim, é isso aí. Vocês acham, se tivesse comprado a vacina mais cedo, teria evitado a morte de todas essas pessoas? Todas, Marli, pode ser um exagero.
mas boa parte delas, sim. Concordo. Aí a minha pergunta é, essas pessoas que desencarnaram, vou até ir para o particular, o Denis, que faleceu aos 29 anos, criou dentro da minha casa em Praia Grande, que eu amava muito. Eu pergunto, o Denis morreu 2 semanas antes de começar o início da vacina. E às vezes eu me pergunto que talvez ele era a hora dele ir, sim, mas ele não ganhou a oportunidade. Acho que todas as pessoas teriam que ter ganho essa oportunidade. Porque ninguém, Olha, eu não sei se ele foi no momento certo. Eu não sei. olha, não é possível saber se ele foi no momento que ele deveria ter ido. Sim, Mas uma coisa é certa. ele teria uma oportunidade. Quem provocou isso, esse atraso, é responsável por todas essas mortes. Sim, exatamente. Isso é claro, isso é muito claro. E não Né? precisamos cobrar aqui uma justiça de homem também. Porque, como se diz, a divina ou a própria pessoa, né, o próprio espírito, a hora que tomar consciência disso, ele também, né, vai ter que reparar, espiar, vai ter todo esse processo para ele conseguir evoluir. Mas ele vai ter a penalidade dele. Sim, com certeza. Não, O é próprio só uma Evangelho, curiosidade, porque eu achei muita gente. o Evangelho, Jesus diz assim: haverá de ter o escândalo, Sim. mas ai daquele que trouxer o escândalo. Perfeito, é isso aí, fala tudo. Exatamente, vamos lá. Se a gente for pegar o caso da Covid, o atraso, Sim. quem foi o culpado vai ser responsável. Pode ser que muitos que desencarnaram nessa podem ter sido induzidos para já que era o momento, vamos dizer assim, ir. Foi direcionado. Não dá para a gente, a cada caso vai ser um caso. É. Alguns, realmente, vou dizer assim, poxa vida, não era a hora de ter ido. Entre aspas, não era a hora, né? Podia ter, a vacina poderia ter prorrogado mais a vida dele. Não, é porque eu vi um cientista falando que se tivesse comprado um pouco antes essa vacina, no tempo devido, poderia ter salvado a vida pelo menos de 400 mil pessoas. É só por isso que eu pergunto. Essa é a estimativa, a gente não tem uma certeza. Não, foi o que, né? Eu vi Mas tudo bem, eu sei que ele está bem, será amparado com muito amor, isso que importa. Era uma pessoa do bem, isso que importa também. E sabe outra coisa? É difícil, é muito difícil, muito difícil. Eu brigo comigo a cada instante. Agora há pouco aconteceu comigo no Facebook uma questão dessa. A questão de política, me xingaram. O que eu fiz? Não respondi. Eu não respondi, bloqueei, deletei. Mexeu comigo? Sim, lógico, eu sou humano, eu tenho sentimento, eu ainda sou muito imperfeito. Mas eu segurei a barra. Segurei a barra porque eu não queria prejudicar a reunião de hoje. Né? O nosso trabalho está acima de qualquer coisa, qualquer mesquinharia. Eu nem entrei. É isso que a gente não pode fazer. A gente não pode cair nas redes do ódio. Entrar nessa pilha. Não pode. Não pode. É difícil. É difícil. Eu já caí várias vezes. Mas eu me prometi e eu tirei meu filho também, que ele também estava no meio. E eu tirei meu filho também. Não, Douglas. Simplesmente ignora, bloqueia e segue sua vida. O importante é que amanhã você trabalha e você tenha sua vida. Deixa ele para lá. Hoje no Messenger, um rapaz me falou para mim que em 2014 eu estava no CRAS e eu fiz algo que foi bom para ele, vamos colocar assim, eu falei para ele que era meu trabalho e que, eu ficava muito feliz da vida dele estar bem. Então eu percebi que ele estava com a bandeirinha, né? Então ali eu vi um perigo. Aí eu falei, eu que te agradeço pela oportunidade de realizar meu trabalho com honestidade, dignidade e respeito. E finalizei a conversa. Deu para entender? Sim,
Eu não É isso. sei, a gente não sabe, né, Marcelo? É isso, Deixa pra lá. exatamente. Vamos É isso. tocar nossa vida com nossos irmãos. Sim, porque o nosso trabalho é muito mais É importante isso. que qualquer outra coisa. Muito. Ô, Chico, fala aí, meu. Agora é minha vez de ler, né? O Chico fala do Não Evangelho. quer Vai. falar nada do Evangelho, Chikovski? Não, acho que a gente tem que ter tolerância nesse momento, tem que ter calma. Existem pontos de vista e posturas diferentes do que a gente está aqui para ser instruído para fazer. O máximo que a gente pode fazer é o que você fez, né? Segue a vida. A gente oferece um caminho que a gente acha certo, né? Eticamente correto, vamos pensar assim. Se a pessoa não quiser, que seja feliz fazendo o que tá fazendo. É isso aí. Exatamente. Vamos lá, então, Marli. Tá, então a gente vai falar do princípio vital. Olha, eu me esforcei muito, viu? Mas não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá. Princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreende os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio, e não se formam senão pela agregação da matéria, tais como os minerais, água, ar, etc. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Responde o espírito, sim. A lei de atração é a mesma para todos. Eu acho que aí não fica dúvida, fica? Não. Não. Tanto seres inorgânicos como os inorgânicos, né? A lei da atração é para todos, ou seja, efeito e causa são para todos. É isso, Carlos? Sim. Então, fechou? Podemos ir para 61? Prego, Paulo. 61. Existem algumas diferenças entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Ai, eu coloquei assim, ó. Se a gente se existe diferença, né? Peraí, gente, deu uma perdida aqui. A mesma força. Bom, eu entendi aqui que a mesma força, número 1, a matéria é sempre a mesma, porém os corpos orgânicos, essa, gente, né? Sim, isso Essa mesmo. é a resposta. Isso. A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Se a gente prestar atenção, pesquisar no Google, que é animalizada. Porque eu não sabia, gente, então eu fui pesquisar. E eu vi que é uma palavra que é, assim, tipo, algo que perdeu a vida, algo bruto, né? Então, eu acho que deve ter, do tempo de Kardec para cá, deve ter havido alguma mudança no na nossa dialética, né? Então, porque houve, né, muitas mudanças ortográficas, não é isso? Então, em vez de eu usar a palavra animalesca, né, eu prefiro, eu acho que vitalizado não seria melhor? Porque é É a mesma algo que ideia. anima, não é? Não é algo que Uhum. dá movimento, algo que Isso, anima. do Então, ânimo. assim, né? É algo que está em constante movimento, é isso? Então, então é algo que tem vida, tem princípio, é vital, porque é espírito e é matéria, certo? E um não vive sem o outro. Por exemplo, a matéria, um espírito não vive sem a matéria não vive sem o espírito e não vive sem o princípio vital. É isso? Sim.
É, Carlos? Sim. E o que é, vamos supor, não sei se está correto, né? Acho que é isso. Então, assim, se a gente falar, entrar aqui no princípio vital, eu só diria isso, que é algo que contém movimento e que, né, um não vive sem o outro. 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Isso É o tá que a tudo gente lá acabou de entendido. falar. Isso, exatamente. O que a gente acabou é a sua união com o princípio vital. Por exemplo, o corpo, o espírito sem a matéria não dá para funcionar, não é isso? Não dá. O espírito precisa de um corpo, né? E esse corpo, nele instala a energia, que é o princípio vital. Estou explicando certo? Sim. Hã? Sim. Então, o princípio vital é que vai dar à matéria orgânica vitalidade e animalidade. Para entender mais essa vitalidade, entendemos que tudo é energia. Um corpo doente que fica sem vitalidade, ele abaixa a sua vitalidade, o princípio vital, como se fosse uma descarga elétrica. Ou seja, se você carrega a sua bateria, vai ter mais força. Assim, o espírito pode exercitar mais a matéria e sua desenvoltura. Então, imaginemos um carro. O que faz um carro rodar, né? O motorista. Então, nesse caso, o motorista é o corpo, né? Não, nesse caso, o carro é o corpo, o motorista é o espírito, mas sem a energia que é a gasolina, a bateria, não funcionaria. Esse seria um princípio vital. Eu dei isso como exemplo, tudo bem? Sim. Certíssimo. Por favor, se alguém puder corrigir mais alguma coisa, fica à Não vontade. corrige nada, tá certo. É isso a ideia mesmo. Não tem o que corrigir. Certo. 63. O princípio vital reside num agente particular, ou não é mais do que uma propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Responde o espírito. É uma e outra. É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então, acho que já foi respondida essa pergunta. Não é? Já, não foi? Então, porque ele quer dizer, né, aqui, portanto, da mesma maneira que a matéria não pode viver sem a ação do princípio vital, né, este também não pode viver sem a matéria. Da mesma forma que o espírito precisa de um corpo, certo? Mas só que tem uma coisa, a gente precisa entender sempre, quando a gente fala de matéria, que a matéria morre, né? Mas o espírito morre jamais. Então, temos que separar sempre essa questão da matéria nesse estudo, porque eu acho assim, eu mesmo quase aqui caí em contradição comigo mesma. Porque a gente fala matéria, 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 e fiquei esquecendo que o espírito não morre, mas a matéria perece, tá? Sim. Está respondida a questão? Alguma colocação? Nem. Não. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos no universo. O princípio vital forma um terceiro? Responde o espírito. Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. E para nós, um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que toda a vida não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Parece resultar daí
que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações. Responde o Espírito, é a consequência do que dissemos. Carlos, poderia explicar essa, por favor? O que ele perguntou? Se o princípio vital é diferente de espírito e matéria. Sim, é diferente, porque ele vem para complementar. Então, é uma terceira coisa. É uma consequência de tudo isso. Quer dizer, como você mesma falou, nós conseguimos viver sem o princípio vital? Não. Exatamente. Essa consequência é justamente isso. Sem ele, nós não conseguimos viver. É o que dá vida, princípio vital. Uma rocha precisa de princípio vital? Não. Por quê? Precisa. Não, precisa não. sim. Precisa sim, desculpa. A rocha precisa? Acho que aqui ele fala que não. A rocha não tem vida. Então, aqui ele fala... E eu fiquei na dúvida com a água. Aí sim. Mas o que tem vida precisa do princípio vital. Os seres orgânicos. Sim, os inorgânicos não. Não precisa, exatamente. A Então, água é assim, inorgânico, né? É inorgânica. Não precisa do princípio Não vital. precisa do vital. Obrigado. E sabe que eu reparei, nesse estudo que eu fiz, pesquisando, que tudo que tem princípio vital tem gás carbônico. Vocês pesquisaram? Chegaram a pesquisar algum dia? Sim, pode, mas há coisas que não, que tem o carbono, mas não é matéria viva, né? Tem várias coisas que tem o carbono e não é matéria viva. Tem, Eu acho que não tem, não está relacionado a isso. Não, é que eu pesquisei, mas depois a gente dá uma olhada, Uhum. tá? Tipo Ok. assim, a água é inorgânica porque ela tem só oxigênio e hidrogênio. Por isso que ela é considerada pela ciência como inorgânica. Sim. Agora, por exemplo, o sangue nosso, ele já é orgânico. Por quê? Ele tem gás carbônico. Quando vocês respira oxigênio e solta o quê? Gás carbônico. Mas ele passa por toda a corrente sanguínea, bombeia o coração, bombeia o pulmão e sai como gás carbônico. Depois você dá uma olhada nisso. Eu acho que não está relacionado, mas eu posso pesquisar. Tá, obrigada. Vamos para 65, né? O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. 65. Neste ponto, veja que o movimento da matéria em si não é vida, mas a consequência dela. Foi o que eu coloquei, mas não lembro por quê. Pode explicar alguém? Carlos, socorro. A pergunta é: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte do fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético, fluido elétrico magnetizado, é o intermediário entre o espírito e a matéria. É o que você mesmo já falou. Princípio vital. Isso, ele vem de onde? Toda a matéria vem de onde? Do fluido universal. Sim. Então, toda a propriedade vem de lá. Ele é uma matéria modificada. Então, vem do mesmo lugar. Usando o linguajar de hoje, esse fluido universal é a base da matéria, que não é o átomo, a gente sabe que é muito menor do que isso. São as subpartículas, né? Esse é o fluido universal, né? Vai ficar dúvidas, Marcelo, na explicação que é fluido vital, viu? Não, na verdade a gente tem uma ideia do que seja, mas certeza absoluta não se tem até hoje, na verdade, né? A gente sabe ninguém que é uma sabe. imensa energia, mas pode ser uma grande energia. Bom, energia é matéria e energia, então sim. Tá. Mas Importante, né? Porque essa lição causa dúvidas. ninguém sabe ainda ao certo o que é. A ciência não chegou lá ainda. Ninguém sabe, não tem como afirmar isso ou aquilo. O que se sabe é que
Isso, Não é tem uma como matéria. ver isso daí, né? É, exatamente. É a vida. A gente vai Certo. chegar aí, daí. A gente vai saber daqui uns 500 mil anos, a gente chega lá. Uhum. Obrigada. Vou esperar. Ah, não vou esperar, não. É, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Responde Espírito, sim. Modificado segundo as espécies, é ele que dá movimentos à atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Acho que eu só respondi essa. Deu, deu para entender? A gente volta sempre na mesma coisa, no princípio vital. Sim. Sim. Então, vamos para 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida. É necessária a união de duas coisas para produzir a vida. Quer dizer, matéria não vive sem espírito, matéria não vive sem fluido vital, certo? Posso dar um exemplo? Eu não sei se o meu Pode. exemplo vai ser correto, me corrijam se estiver errado. Mas eu comparo isso a uma pilha. A pilha. Eu também. Aqui eu pus pilha. A pilha, ela tem energia, ela tem energia, certo? Ela armazena energia. Aí ela vai acabando, a hora que acabar a energia da pilha, ela não é mais nada. Percebeu? Eu acho A que é mais ou menos energia isso. dela é o princípio vital. É o equivalente ao princípio vital para nós. Pelo menos Sim. me corrijam. Eu acho que. Eu pus aqui como exemplo a pilha e energia elétrica. Certo? Eu Eu acho que é acho. mais ou menos isso, né? É, Talvez. O que vocês acham, pessoal? Faz sentido ou não? Faz sentido. Sim. tá. Desculpa, eu me perdi aqui. É 67, né, ainda? Ainda É é. A, né? Está faltando poder-se-á dizer, Ah, é verdade. Oi? É. poder-se-á dizer, Ixi, eu me perdi aqui, Carlos. É a A, é a continuação, a 67A. 67A. Gente, não tem no meu. ó, poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ah, tá sim aqui. É que eu não enxergo muito letra miúda de noite, viu? Desculpa. Aí eu imprimi, tá vendo? Uhum, Uhum. tranquilo. Pior sou eu que preciso de usar óculos e não uso. Desculpa. Aí o espírito responde, sim, é isso, né? Isso. Apesar da Aí eu respondi aqui, ó, apesar da importância do princípio vital na constituição do universo, não é ele um dos seus elementos primitivos. Ao lado do espírito da matéria, uma derivação da matéria universal modificada. Foi o que você falou aquela hora, Carlos. O princípio vital tem por fonte um fluido universal. Podemos chamar de fluido magnético, elétrico, vitalizado, intermediário, mas o espírito está sempre ao lado da matéria. Uhum. Alguma colocação, por favor? Não, tranquilo. Não, acho que não, tá tranquilo. Tá certo, Marcelo, o que eu fiz? É o que eu falei para você, ninguém sabe exatamente o que é ainda. Eu A fui gente tem uma escolher logo. ideia. A gente tem uma ideia, né? Tem-se uma ideia do que seja, mas exatamente. Mas a gente chega lá, a física já está chegando lá já. Ai, gente, eu estudei até biologia para responder isso aqui. Esses dias eu vi um menininho, ele é um gênio, ele é super dotado. Ele falou que vai se formar em física Ah, eu vi. para provar pela física a existência de Deus. Bom, Eu vi. E olha, eu não sei não se acho que ele vai conseguir mesmo, viu? É, quem sabe? É.
Se for permitido, sim. Se não for permitido, não. Se não for, se for para esse momento, a gente vai saber. Se não, não. Não, não. Né? Ah, Eu estudei bastante, viu, gente? É que não. Assim que tudo que eu pude perceber isso mesmo. Mas tá ótimo. isso daí mesmo. Tá excelente. Tá excelente. Tô É isso indo, mesmo. né? Devagarinho. Sim, devagar a gente vai. Eu queria, antes da oração, eu queria que vocês assistissem, se alguém tiver Netflix aí, um filme que está passando chama. Depois eu ponho no grupo, tá? Mas acho que é Solista. É a história de um rapaz que toca violoncelo. Eu achei interessante. Vou checar. Alguma coisa, Chico? Não. É tomar cuidado também para não confundir princípio vital acho que com espírito, né? Enfim. Isso é importante você ter falado isso. Extremamente importante. Porque a gente tem duas partes no universo. Uma é o espírito, a outra é a matéria. Isso. São duas coisas. Então, o princípio vital está no lado do matéria, né? Sim. E espírito, ninguém imagina o que seja. Mas não é matéria, não é energia. É alguma outra coisa. Tá? Que a gente ainda não sabe. Não, nem ideia. Mas sabemos, mal conhecemos a matéria que dirá o espírito. O que é matéria? O que é matéria vem do universal, certo? Uhum. O que é matéria universal que faz que o princípio vital está encaixado nesse fluido universal. É isso? Para a matéria receber vida, ela vai precisar do espírito. Pronto. Uhum. Acho que é isso, né? Eu tinha dado um exemplo, Chico, do carro. Uhum. Né? O carro é o corpo, o motorista é o espírito e a gasolina é o princípio vital. É mais ou menos assim que seria. Sim. Entendi. Não, tá show, tá legal. Um corpo como o nosso, sem o espírito, o que seria dele? Matéria amorfa. Um monte de matéria jogada no campo. Uhum. Porque não tem... Não ia andar, não ia fazer nada, não tem o espírito. Entendi. Mas eu gostaria de me aprofundar nesse assunto, viu? Porque realmente é um ponto em que eu tenho muitas dúvidas. Mas o duro é que a gente não tem informação nova, né? A gente tem que buscar, não sei em qual fonte. Eu procurei biologia, fiquei assim procurando sobre gás carbônico, inorgânicos e inorgânicos, tem os palestrantes que falam, mas todos eles também ficam que não a gente, o pé atrás. Eu não conheço alguém que domine o assunto. Não tem. Não tem. Você vai encontrar uma ou outra novidade que ajude a melhorar o que a gente sabe, mas ainda não tem... Sim. Essa que não essa, né, do carro, o palestrante deu como forma para a gente entender. Porque realmente não tem uma classificação definitiva. Nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, gente, a gente tem que caminhar bem devagarinho. Somos mais primitivos do que avançados. Com certeza. Então, nos contentamos por aqui, até aparecer alguma novidade. Exatamente. Mas vamos pesquisar, né? Quem sabe? Surge uma luz. Bom, sou eu quem faz Só mais uma coisa. Nessas minhas pesquisas de inorgânicos e orgânicos, eu acabei descobrindo uma coisa, que água viva é eterna. Se não tiver algum predador que a mate. Eu já vi sobre isso. Ela tem vida eterna. Você sabia disso, Chico? Eu sabia. Eu sabia do ciclo da água, né? O pessoal fala que não, a água viva tem vida eterna. Viva, o bicho? O bicho do mar, marítimo. Não sabia não. Porque ela se auto-regenera. Que bacana. Então, Carlos, por favor, explica da próxima vez sobre a água viva. Eu fiquei curiosa, porque ela tem vida eterna. Então,
Eu não quero vida eterna, não. Não, mas Se ela não tiver predador, ela vai ter. Hum. Tá bom, mas fica para uma outra hora, caso da água viva. Yeah. Bom, então sou eu quem faz as vibrações, é isso? E o Chico que Isso. encerra? Eu faço Pai Isso. Nosso. Se vocês me permitem, então, eu vou começar, tá? Então vamos nos unir no Cristo, Jesus, nosso Mestre. E eu gostaria de começar pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. É um aprendizado e que eu possa não mais voltar a cometer os mesmos erros de sempre. Agradeço também a esse momento de irmandade, de união, de aprendizado, de carinho, que nós possamos continuar esse nosso trabalho até quando for necessário. Gostaria de começar pedindo pelo nosso país, o Brasil, que se vê hoje num momento difícil de ódio, de desprezo, por aqueles que se embatem ainda por causa de um ou de outro, que eles possam enxergar que o que precisamos agora é de união e não de destruição. E seja lá quem estiver no governo, que possa vislumbrar as necessidades daqueles que mais precisam, que possa deixar o seu egoísmo de lado e pensar no grupo, na comunidade. Peço por aqueles nomes que estão no nosso grupo, por todas aquelas pessoas que têm seus nomes escritos lá, que cada um deles receba um pouco do teu amor, Jesus, Mestre amado. Peço por todos aqueles que estão nos hospitais, sofrendo, padecendo, que eles possam ver em Ti uma fagulha de luz, de esperança. Por aqueles que vivem nas ruas, ao léu, sob a chuva, sob o sol inclemente. Por todas aquelas crianças que não têm um lar, por todos aqueles velhinhos que não têm uma família. Pela falta de amor, Senhor. Que possamos ter em nós essa palavra gravada em nossas almas, o amor, porque é dele que dependemos para um futuro melhor, para toda a humanidade. Quem ama, não destrói. Quem ama, não prejudica. Quem ama, constrói. Então, com esse amor, vamos construir um novo mundo. Talvez não para nós, mas para aqueles que virão depois de nós, já que nossa vida é limitada. E que assim seja. Chico? Vamos mantendo as nossas vibrações. Vamos iniciar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal,
Que assim seja. Quero aproveitar a oportunidade para pedir desculpa, perdão a Deus, a espiritualidade, porque às vezes eu bato boca, assim, eu não ofendo, mas eu bato boca, mas eu acho que esse não é mais o momento. Esse momento é da gente conectar com a espiritualidade, pedir o que é melhor para o Brasil. Obrigada. Fica tranquila, Marli. Todos nós estamos aprendendo, todos nós temos erros, todos nós cometemos erros, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos no mesmo bonde. Eu só espero que não descarrilhe, né? Esse é o bonde chamado Terra. Exatamente. Vocês Fica não tranquilo. imaginam agora o mesmo bonde que nós estamos. Se reunindo, estudando, juntos, se conectando, realmente, estamos no mesmo bonde. Sim. É isso aí, Mas meus amigos. eu já parei, viu, gente? Eu vi uma reportagem da espiritualidade, de uma cigana até, e ela pedindo para a gente orar, sabe? Para a gente se conectar com a espiritualidade, que esse é o momento que eles estão orando muito. Sim. Então eu parei. Para mim já deu. É isso aí, é a melhor que nós fazemos, porque realmente... É o que eu posso fazer, é orar. Mais nada. Gente, antes de encerrar, eu queria pedir que vocês dessem uma olhada nos nomes lá, o que vocês escolhem, o que não vamos decidir hoje, porque a Conceição não está aqui. Pensem em uma outra ideia, sei lá, vamos conversar, não tem pressa, e vejam o material que o Carlos mandou, né, para a gente ver o que a gente vai fazer com o nosso grupo, tá? Maravilha. Boa semana, gente, que fiquem com Deus. Boa semana a todos. Obrigada pela oração, obrigado por tudo. Até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Vou mostrar aqui, peraí.